Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. A questão de ter a vontade livre, isto é, o livre-arbítrio, pode se resumir assim. A criatura humana não é fatalmente conduzida ao mal. Os atos que pratica não estavam antecipadamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria culpa na prática do mal, nem mérito no bem. Eis porque o homem não pode justificar ou desculpar suas faltas atribuindo-as ao seu corpo. Se o corpo humano fosse responsável pela ação para o mal, ou seria igualmente na ação para o bem. Minha saudação, meu querido ouvinte, minha saudação, minha querida ouvinte. Estamos chegando com muita alegria, muita vontade de fazermos uma companhia útil, amiga e agradável a todos vocês. Você que nos acompanha aqui da nossa região, de Rodeio, de Ascurra, de Apiúna, muito bom dia. Você que nos acompanha através da grande rede, muito bom dia. Bom dia, flor do dia. O programa Aldeia Felicidade chega mais uma vez, trazendo muita informação. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Hoje, o programa é especial. Uma vez por mês nós fazemos o Aldeia Felicidade Debate. Era para termos feito na semana passada, o último domingo de fevereiro, devido às circunstâncias, optamos por fazê-lo neste dia, hoje, dia 5 de março. Gostaria de registrar a presença dos nossos convidados, nossa querida Neivane, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e convidamos para vocês ficar essa hora conosco. Se vocês souberem também de amigos que gostam desse tipo de programa, liguem agora, deem um recadinho. É muito importante que vocês fiquem conosco. Bom dia, flores do dia. Muito bom dia, Sidney Filagrana. Bom dia, Zeca. Bom dia, Neivane. Bom dia a todos os ouvintes. E mais uma vez agradecido, por estar aqui. E agradecendo também ao público, que nos deixa entrar em sua casa, levando essa mensagem tão importante que vem nos esclarecer, que vem sintonizar o nosso ambiente e o nosso coração. Muito bom dia. Flores do dia. Muito especial, então, você, querido ouvinte, muito bom dia mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, até de uma profundidade que toca fundo os nossos corações, e é claro que nos remete à nossa responsabilidade. Eu gostaria de fazer um questionamento para você que está em casa, nos ouvindo, e para nós aqui, para o Cid e para a Neivane também. Vejamos assim, eu sou um jovem de 18 anos e começo a fumar. Aos 60 eu detecto uma dificuldade no meu pulmão, na respiração. Também detecto um câncer na boca. Certamente a culpa é de Deus. Ou não? Claro que não. Deus não pune, Deus não castiga. Tudo é consequência, tudo resulta na nossa vida, são das nossas escolhas, Nós temos livre-arbítrio para escolher, O bom ou ruim. Claro que tem muitas coisas que a gente não sabe que faz mal. Tenho certeza que muitas pessoas ainda hoje talvez não saibam as consequências que o fumo, que a bebida faz, Porque quando a pessoa tem claramente em sua cabeça que o que vai acontecer não é tão bom, ela toma uma decisão. Então, sempre a gente, durante a nossa existência, a gente vai plantando, E o resultado é da nossa semeadura. Então, se vier um câncer na boca, o que foi? Eu fumei, exageradamente.
Isso que causou. Então foi a minha escolha. Deus nunca pune, Deus nunca castiga. Ele é bom e justo. Livre-arbítrio pode se traduzir por responsabilidade. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. E nos grandes acontecimentos, muitas vezes da nossa vida, nós culpamos Deus, culpamos o nosso destino, culpamos, enfim, o outro, culpamos os pais, os filhos, as mães, o vizinho, culpamos todo mundo. E muitas vezes nós não nos damos conta que nós semeamos em algum momento da nossa existência e agora estou colhendo. Muitas vezes, a maioria das vezes, é nessa vida mesmo, nessa existência. E existem casos que são em existências passadas. Então, nós somos responsáveis por tudo. Deus nos dá essa liberdade, o livre-arbítrio, para decidirmos nas encruzilhadas da vida, né, os caminhos que vamos tomar. Como o exemplo que o Zeca deu agora, pergunta, né? Então, lá na frente, se ocorre esse problema devido ao uso do cigarro, enfim, tantas outras situações, é pela minha escolha, foi o meu livre-arbítrio, eu que escolhi fumar ou beber, ou enfim. Então, é minha responsabilidade e agora vou colher, de repente, né, aquilo que eu semeei durante a vida inteira. Então, ali entra o livre-arbítrio, porque senão é que nem o Zeca leu antes. Se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio, nós seríamos que nem uma máquina. Seríamos controlados por alguém, por uma mente, né, ou por Deus mesmo, mas não teríamos nenhum mérito também no fazer o bem. Porque quando a gente fala assim, ó, que o homem é um ser racional, significa o quê? Que nós temos a capacidade em tudo de escutar, de julgar e de escolher. É isso que vai resultar nossa existência. Como nós escutamos, como nós julgamos e como nós escolhemos, né? Então eu vou saber o resultado está aí, como o Cid falou, pode ser das existências passadas ou dessa, mas geralmente a gente está mesmo pagando, né, pelas más escolhas dessa existência. Só que é claro, gente, quando a gente observar que está errado, não existe castigos eternos. Não. É só tomar uma postura. Dizer, meu Deus, eu quero mudar. Sabe? É um exercício isso. E começar a ouvir coisas boas. A começar a se afastar desse... Quando eu quero largar alguma coisa, assim é com vício, né? Quando eu quero largar um vício, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, ela quer deixar de beber. Se ela continuar frequentando o bar, ela vai conseguir? Não. Ela tem que procurar outros locais. Pode ser uma igreja, pode ser um culto, pode ser visitando familiares, auxiliando alguém que não está tão bem, saindo com a família, andando, conversando, procurar novos ares. Assim também são os nossos pensamentos e sentimentos. Se eu quero mudá-los, eu tenho que procurar novos ares. E aqui assim, ó, todas as religiões levam ao bem. Se é uma religião, ela leva ao bem. E daí cada ser humano, ele é livre para escolher qual lhe dá mais respostas. Livre-arbítrio, nós sempre temos escolhas. Deus é extremamente bom e justo. Ele não nos guia como máquina, ele deixa a liberdade. Só que também ele vai dizer, você vai colher o que você plantou. Eu lembro que todos nós às vezes temos uma assinatura no final do nosso e-mail, né? Escrevemos algumas frases, algumas coisas muito assim, a maioria das vezes, claro, muito legais, né? Então assim, eu lembro que o Agenor Venturi no e-mail dele tem assim: o homem é mais frágil do que perverso. A frase que Jesus disse para Simão Pedro, porque ele reclamava muito dos homens, dos parentes, né? Então nós temos aí uma conotação adequada para a nossa existência. As nossas limitações às vezes não nos deixam enxergar o motivo da nossa existência. Porque se nós não tivéssemos a reencarnação como uma lei divina, ou melhor, misericórdia de Deus para conosco, não teria nem sentido a existência. Acharmos que vamos viver 20, 30, 40 anos e irmos para o céu ou para o inferno não faz sentido, né? Nós sabemos das dificuldades que nós, terráqueos, que estamos terráqueos, enfrentamos no dia a dia. Algumas famílias dilaceradas desde o comecinho,
crianças que nascem nas maiores limitações. É culpa de Deus? É claro que não. Às vezes, o querido Cid e a Neivane comentaram, né, sobre o resultado das nossas ações, que geralmente nós colhemos na própria existência, mas algumas vezes não dá tempo. Então, às vezes nós temos aí que já nascemos com algumas limitações porque fizemos mau uso dessas drogas numa existência anterior. Jesus, ele foi bem claro e objetivo. Ele sabia das nossas fragilidades. Por isso que ele falou duas palavrinhas muito importantes na nossa vida: vigiai e orai, para não cairmos em tentação. Porque quando nós estamos... E a oração que ele se refere não são palavras decoradas, uma atrás da outra durante determinado tempo, não. É aquela nossa possibilidade de acordamos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Me ajude nesse dia. Nós vamos tomar um café, vamos comer. Obrigado, Senhor, pela alimentação que nós temos. Vemos alguém em dificuldade. Senhor, ilumine com força. Eu agora materialmente não posso fazer nada, mas posso derramar um bálsamo de luz sobre esse nosso irmão, sobre esses nossos irmãozinhos animais que estão nas ruas. E isso, primeiramente, nos enche de amor, um fluido específico e benéfico para o nosso corpo espiritual. Esse vigiai e esse orar é muito importante nas nossas vidas para não cairmos em tentação e nos fortalecermos contra as tentações do dia a dia, porque elas são muito fortes. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, que é o livro que trouxe para nós o Consolador prometido por Jesus, através das mãos do Allan Kardec, que codificou, mas de espíritos diversos, como Santo Agostinho, São Francisco de Paula, São Luís, né? Ele nos diz assim: os espíritos influenciam nas nossas vidas, e os sábios de luz, os mensageiros do Cristo, respondem assim: muito mais do que vocês podem supor. De ordinário, ou de quase sempre, são eles que vos dirigem. Então nós temos essa concepção hoje. Eles estão nos ensinando isso há muito tempo, e nós estamos demorando para aprender. Agora, eu sintonizo com quem eu quero. Eles nos dirigem? Nós achamos que só nos dirigem para o mal? Não. Nós estamos sintonizando e vigiando. É o bem que está nos alimentando na caminhada do bem. É muito interessante, Zeca. Mas daí a gente pode dizer: mas eu estou rodeada de espíritos, como que eu faço para me proteger? Eu vou ficar com medo? Não precisa. Porque assim, se eu tiver bons pensamentos, se eu tiver bons pensamentos, eu vou atrair espíritos bons. Se eu não tiver bons pensamentos, é só deixa eu entrar na minha casa, aqui é a casa mental, quem eu quiser. Quem manda sou eu. Se aparecer um pensamento não tão bom, muitas vezes todos nós, seres humanos, a gente gosta muito de olhar o quintal do vizinho, né? Aquele está fazendo isso, aquele está fazendo aquilo. Só que na realidade a gente tem que aprender a cuidar do nosso quintal. O que eu estou fazendo de bom? E quando eu encontro um irmão que está ainda equivocado, orar por ele, vibrar. Então, se eu quero proteger a minha casa mental, eu tenho que ter bons pensamentos, boas atitudes. E algo que é muito importante também para proteger a família, nós falamos isso em todo o programa, é o Evangelho no lar. Não adianta só limpar a casa, né, fazer aquela faxina geral que a gente faz geralmente no fim de semana, se eu continuo cheio de ódio, vingança, porque nós somos um bloco de energia condensada. A gente vibra o tempo todo. Essas energias ficam impregnadas no meu ambiente. E o meu ambiente fica pesado, fica escuro. Tem locais que vocês já podem lembrar, podem ver que tem certos locais que vocês não se sentem bem. Por quê? Porque a vibração aí dos pensamentos não estão bons. Como eu faço para limpar? Evangelho no lar. Reúna a família uma vez por semana, pegue o Evangelho, leia uma parte do Evangelho, faça uma prece inicial, diz: obrigado, Senhor, estamos aqui. Agora, nesse momento, queremos ouvir Tua palavra. Leiam um parágrafo do Evangelho, reflitam sobre isso, puxem para a família. Poxa vida, essa semana realmente foi pesado. É um momento que eu dizer: meu querido marido, eu não fui tão intolerante com você, meu filho, né? E depois só faz uma prece de agradecimento final, né? Agradecendo. Como o Zeca falou, não precisa ficar falando palavras repetidas. Tudo tem que brotar do coração. Vocês sentirão como o lar de vocês ficará melhor. Quando vocês perceberem que o marido vem para casa mais nervoso, a esposa vai estar mais preparada, ou vice-versa. Como hoje estamos falando no livre-arbítrio,
livre-arbítrio, que é essa liberdade que nós temos de tomar as nossas decisões, tem tudo a ver com o Evangelho no Lar, como a Neivane falou, com o vigiar e orar, que o Zeca comentou agora há pouco, com a oração, com a religião em si. Porque quando nós temos o hábito da oração, na nossa família ou individual mesmo, nós estamos sempre sintonizados por bons espíritos, né? Pelos nossos anjos de guarda, pelo mestre e seus emissários. Diferente de quando a gente anda meio que aborrecido, meio que nervoso, meio que estressado, angustiado, que aí as companhias são outras. E segundo Paulo, né, ele nos diz que todas as nossas ações são vistas, né, vigiadas por uma multidão. E é essa multidão espiritual a qual ele se refere. Então, dependendo das nossas escolhas, dos nossos caminhos, nós temos um tipo de companhia, que pode ser uma companhia boa, que nos auxilia, que nos ajuda, como pode ser companhias espirituais não tão boas. Isso também depende de nós, das nossas escolhas. Exemplo, temos um irmão cambaleante na rua, precisando de um prato de sopa, ou uma comida, ou uma janta, alguma coisa. Ele vem até nós e nos pede encarecidamente: tens algo para eu comer? Aí é comigo. Eu vou oferecer algo ou não. Se eu oferecer esse algo, se eu alimentá-lo, der um prato de sopa, um prato de comida, um copo de água, ou enfim, o que ele necessitar, eu vou estar sendo envolvido por essas vibrações boas, porque eu estou fazendo um ato de caridade, um ato bom. O meu dia já vai ser diferente, ou se é noite, a minha noite já vai ser diferente. E se eu fechar a porta, se eu negar e dizer, são uns... Né, a gente geralmente são uns vadios que vão trabalhar, se querem comer e tal. Isso eu azedo o meu coração e eu chamo energias para mim, irmãos espirituais revoltados, descontentes, angustiados, e o meu dia ou a minha noite passa a ser péssima, porque isso me envolve. Então, quando a gente fala em livre-arbítrio, nós temos também que sempre pensar na oração, pensar em Jesus, pensar naquilo que Jesus nos mostrou quando esteve aqui conosco e está ainda conosco e vive a nos mostrar as coisas boas, o verdadeiro caminho, o caminho que vale a pena. E nós tomaremos sempre as decisões corretas, sempre as decisões que nos fazem bem, que nos fazem evoluir. E as coisas começam na nossa família, né? Geralmente nós falamos, eu sou o pai ou eu sou mãe, e todos nós sabemos hoje que nós não somos nem pai nem mãe. Nós estamos pai e estamos mãe, porque pai só Deus, nosso Criador, absoluto. E ao longo da caminhada, ao longo dos ensinamentos, nós recebemos algumas instruções que os mensageiros do Cristo dizem assim, que será computado aos pais o descaminho de um dos filhos que foram destinados a ele. Quando nós falamos isso, nós lembramos que às vezes nós nos dedicamos muito aos nossos filhos, filhas, netos e netas. E às vezes lá na frente eles tomam um caminho totalmente diferente. Mas os mesmos espíritos, os sábios de luz que nos trazem essa mensagem pela responsabilidade, também nos dizem que se fizestes o possível, né, é a ele agora que tem o livre-arbítrio para decidir sobre a sua própria vida. Os pais sofrem, não tenhamos dúvida, porque ver um filho ou uma filha tomando um caminho das drogas, da bebida, do próprio fumo, que aparentemente é uma coisa suave, né? Porque podemos fumar em locais públicos, podemos beber em locais públicos e ninguém vai julgar por isso. Mas nós sabemos que espiritualmente é um momento muito grave, porque os nossos rebentos, as nossas crianças, também acompanham com um olhar, às vezes de avidez, né? Achando que aquilo tudo é muito legal. Então nós somos responsáveis pela sua criação. Eu falo tudo isso porque às vezes nós nos esforçamos muito, né, por alguns amigos que tomam algumas decisões equivocadas. Mas nós não podemos viver por eles. Eu tenho uma mensagem muito legal. Eu estava olhando aqui, eu marquei num bilhetinho, porque a irmã Cidufo foi uma das médiuns que ajudou a trazer o Consolador para nós em 1857. Antes disso, ela tinha sido Joana d'Arc. E Joana d'Arc foi uma das encarnações de Judas. Então veja bem, levou quase 1500 para se redimir perante as leis cósmicas. Hoje nós sabemos, Divaldo Pereira Franco nos conta que a cada 100 anos ele reencarnava com lepra.
No começo, compulsoriamente. Depois ele pedia, né, para se redimir do ato que ele equivocadamente tomou, né, de muita infantilidade, talvez. Não foi nem de forma criminosa, mas foi a fragilidade com que Jesus nos alertou, né? Então a irmã Sidufo diz assim: geralmente todos nós pensamos assim, nós temos a ilusão de que nosso amor pode mudar quem amamos. Ela diz que nós temos a ilusão de acreditar que somos responsáveis pelas escolhas de quem amamos. Ela diz assim: nós temos a ilusão de acreditar que o amor do outro por nós é mais importante do que o nosso amor por nós mesmos. O alto amor que nós precisamos. Então nós não podemos viver a vida do outro. Nós nos esforçamos, né? Deus colocou os rebentos, as crianças, os filhos e as filhas sob os nossos cuidados, mas nós podemos, até determinado ponto, nós vamos direcionar os caminhos de todos eles, para que lá na frente não sejam tão frágeis como nós fomos, ou como nós mesmos em vidas anteriores fomos. Então a palavra-chave para tudo isso é reencarnação. Hoje a gente fala com naturalidade no mundo inteiro. Reencarnação, se pesquisarmos aí no Ibope, vamos ver que 80% dos brasileiros acreditam em reencarnação. Nós não acreditamos. Nós sabemos que é uma lei de Deus e é mais do que isso, misericórdia do Pai por todos nós. A única coisa que justifica as diferenças existentes no planeta Terra hoje, que é um planeta de provas e expiações. É isso aí, porque a gente podia dizer, mas como que alguns têm tantos, outros não têm nada? Uns moram novos, outros mais velhos, uns são acometidos de doenças, nunca fumaram, nunca beberam. Daí a gente volta lá para, é uma fatalidade? Não, não é uma fatalidade. Cada um vai colher exatamente o que plantou. Isso não é um castigo, é uma forma da gente se redimir, é uma forma da gente amar. Mesmo na nossa família, ninguém se encontra ao acaso, ninguém tem filhos ao acaso, ou os amigos, os parentes. Temos conflitos? Pensemos, por quê? Muitas vezes, sabe lá quanto tempo a gente está voltando na mesma família e a gente acaba pecando, né? Não amando, não perdoando, né? Isso não é fatalidade, é tudo resultado das nossas escolhas. Sempre cabe a nós. Por isso, nesse instante, façamos todos nós um exercício. O que está bom na nossa família, o que não está, o que precisamos fazer para melhorar, porque sempre é tempo. Sempre há tempo por tudo. E algo que nós queremos também deixar claro, quando a gente fala de espíritos, é assim, nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados, né? Num corpo que é material, de carne. Nós temos que ficar bem atentos, nós não somos esse corpo. Nós temos esse corpo que é uma vestimenta que nos servirá para a gente melhorar os nossos equívocos, né? Mas vai chegar um tempo que teremos que retornar, o corpo vai se decompor, mas nós somos espíritos imortais, né? Não morremos. Por isso que é muito importante agora, nesse instante, fazer o máximo para a gente se ajustar, porque nós estamos vivendo um momento no planeta de bastante transformações, onde que dizemos, o joio está sendo separado do trigo, né? O trigo está sendo separado do joio. Então, assim, façamos o bem, façamos o melhor. E quando a gente pensar assim, mas os nossos filhos se desvirtuaram, o nosso marido, nossa esposa, daí como o Zeca falou, cada um de nós tem o livre-arbítrio, cada um de nós vai colher exatamente o que plantou. Fatalidades não existe, existe semeadura. E aproveitamos esse momento, o programa de hoje, reflexivo, já que falamos também em família, e sobre essas questões da reencarnação, primeiramente a gente sabe que as dificuldades são muitas vezes no círculo familiar, com irmãos, com pais, mães, cunhados, enfim. E chega a oportunidade hoje dessa reflexão de se entender muitas vezes com aquele parente que de difícil diálogo, que a gente tem as nossas discussões e tal, tentar apaziguar, tentar se aproximar, perdoar, pedir perdão quando é preciso também, para nós nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho. Porque muitas vezes
no mundo espiritual, antes de nós reencarnarmos, nós temos já um planejamento que nós viemos com essas pessoas muitas vezes que por algum motivo em vidas passadas nós tivemos dificuldades, sabe-se lá quanto nós os prejudicamos, e hoje aqui na carne a gente tem certos atritos ainda que são resquícios disso, mas a gente vem aqui para se reconciliar. Então dá o perdão, se aproximar, devagarinho a gente consegue. E essa também é uma escolha que a gente faz, de se reconciliar. Enquanto nós estamos aqui na Terra a caminho. Porque senão, se a gente continuar brigando, discutindo, se odiando, na próxima existência nós vamos voltar de novo até que quantas vezes for necessário, até a gente se acertar, até a gente se fazer as pazes. Então, por isso que o perdão no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é tão falado, tanto nas passagens como as parábolas de Jesus. Fosse contar, um dia eu quero fazer essa, Zeca e Neivane, eu quero contar quantas vezes o Cristo fala em amor e quantas vezes o Cristo fala em perdão. Eu acho que elas se equivalem, são centenas de vezes no Evangelho. O perdão até mais do que o amor. Porque o perdão é a aplicação do amor, né? Com certeza. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, falando sobre a fatalidade e o livre-arbítrio. Você, meu irmão, minha irmã, continua conosco. Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus-tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. 8h29. Trentina FM. Apoio Cultural. Doutor Aristides Stis, cirurgião dentista, especializado em ortodontia e ortopedia facial. Excelência em aparelhos ortodônticos autoligados. Melhora a estética facial e a linha do sorriso. Tecnologia nova, mais eficaz, com tratamento sem extrações. Marque sua consulta pelo fone 33840271. Ponto Certo, produtos de limpeza. Tem a satisfação de oferecer os melhores produtos de limpeza. Higiene descartável para você que procura qualidade, bom preço e ótimo atendimento. Alvejantes, amaciantes, sabão em pó e líquido, lixeiras, vassouras, papel toalha, papel higiênico e toda a linha para festas de capelas, igrejas e muito mais. Ponto Certo, produtos de limpeza. O ponto certo que faltava para a sua economia. Rua Barão do Rio Branco, 1398, no centro de Rodeio. Fones 3717-1460 ou 9278-2366. Rancho Bonito, um lugar diferente para o seu evento, formaturas, casamentos, festas em geral. Organizamos, preparamos e montamos seu evento. Serviço completo de buffet, entrega a domicílio, venda de congelados, pastéis, coxinhas, risoles, lasanha, pastelão, espetinho e ainda toda a linha de doces, bolos e tortas. Rancho Bonito, o verdadeiro sabor da cozinha italiana, com ambiente climatizado para melhor atender você. Acesso pela rua Nelmo Sacella, no bairro São Pedrinho. Fone 3384-1222, 8466-5101. Toda quarta tem feirinha na Vila Italiana em Rodeio. Um espaço onde você, dona de casa, encontra diversos produtos artesanais, como pães, doces, embutidos e uma diversidade de verduras, legumes e frutas. São produtos de qualidade produzidos na nossa região. A feirinha de Rodeio abre todas as quartas a partir das 10 da manhã. Para o almoço, serve diversos pratos especiais e após as 18 horas, sempre tem música ao vivo, com um chopinho para o seu happy hour. Feirinha de Rodeio. Realização Prefeitura de Rodeio. Buenas, todos os domingos do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. A
Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada. São experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitua em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares as grandes, os difíceis testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Essa mensagem tão especial do Divaldo Pereira Franco, da sua mentora Joana de Ângeles, que nos fala sobre a serenidade. E é isso que nós buscamos na nossa existência, porque um homem sereno, uma mulher serena, não se deixa atingir pelas flechadas que recebe às vezes diariamente, mas é a alegria de poder retornar e transparecer com a outra face, oferecendo às vezes aquilo que quem procurou atingir não tem. A alegria de poder levar a mensagem de luz para quem chega com as pedras. A mensagem que Jesus nos deixou aqui com muita paz, muita luz. Eu gostaria de ler um trechinho, porque isso aqui foi tirado na hora do leito da morte, e ele fala exatamente isso. Eu odeio a morte. Se eu pudesse, eu mataria a morte. Apesar de que não é exatamente da morte que tenho raiva, mas da vida que eu vivi. Se eu pudesse voltar no tempo e adiar a morte, eu tomaria banho de chuva, eu aprenderia a soltar pipas, eu brincaria mais com meu cachorro, eu brincaria mais com meu filho, eu seria mais criança e menos gente grande. E com isso, certamente, eu seria mais feliz. É isso aí. Essa mensagem, ela é muito profunda. Com o passar do tempo, a gente mata a criança que está dentro de nós. Não estou falando sim de ser, claro que o adulto tem que ser responsável, mas essa parte da criança, da alegria, de ser espontâneo, de não fazer as coisas porque os outros estão te mandando, de poder ser livre de dizer de uma forma harmônica, isso eu quero, isso eu não quero, com responsabilidade. Isso é todo um caminho. Mas o que nos tira o sossego, gente, é a nossa ambição, nós seres humanos. Principalmente
Quando que essa ambição, eu só quero ter coisas materiais, eu esqueço que eu sou um ser espiritual vivendo uma existência humana. Nós esquecemos disso. Então nós corremos o tempo todo, né? Eu preciso ter isso, eu preciso ter coisas. E os nossos filhos acabam entrando nesse rodo. Faz curso daqui, de lá, precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa ter marca, precisa ter aquilo. E isso daí a família não tem um tempo, o tempo passa, os filhos crescem, e o que acontece? Você fica muitas vezes, eu tô sozinho, agora não sei o que fazer, eu tenho dinheiro, mas não sou feliz. É claro que precisamos trabalhar, precisamos ter um lar, mas precisamos ser felizes aqui, nas pequenas coisas. Não precisamos viajar para o exterior para ser felizes, não precisamos ter as roupas de marca para ser felizes. Convidem seu esposo, sua esposa para andar. Moramos num lugar maravilhoso. É de graça. De bicicleta, a pé. Converse. Foi uma semana bastante agitada. Tudo bem, durante a semana nós temos que trabalhar, porque a gente tem que sobreviver. Mas tirem momentos para a família. Não abram mão disso. Sabe, de andar, de conversar. Vai na frente de casa, vai lá visitar o vovô, a vovó, o nono, a nona, o tio. Parem para conversar. Coisas que os antigos faziam, né? Na frente, na varanda, conversando. São coisas simples e são de graças. E isso vai ajudar a dizer assim, porque assim, o tempo é sábio, né? Se a gente não para pelo amor, a gente vai parar pela dor. Eu acelero a vida toda. Trabalho, nunca tenho tempo para nada. O que acontece? Minha saúde vai ficar deficiente. Em alguma coisa no corpo vai estourar. Daí eu vou dizer, é fatalidade isso? Eu tirei um tempo para me alimentar, eu tirei um tempo para agradecer, eu tirei um tempo para minha família. Então, só para lembrar, tudo é semeadura, tudo. Eu queria dar um toque aqui para alguns amigos que estão nos acompanhando. Durante o intervalo, estou com o celular no bolso e o pessoal mandando mensagem. Eu queria mandar um beijo grande para o nosso querido Zé de Deus, o José Renato Leite lá em Ascurra, que ele com a família nos acompanha. Um beijo grande, Zé. Também a Ofélia e o Cláudio, também lá em Ascurra. A Regiane, o Jucinei e o Enzo lá em Maceió, né? Lá em Alagoas. O Neto e a Ágata em Itapema. Também o Nilton Filagrana, a Vitória, a Dona Alice, lá em Maringá, né? Nos acompanhando. Também o Gilson, a Inir Miguel lá em Minas Gerais, acompanhando o nosso programa. O Celso Santiago de Blumenau. E tenho certeza o Jamir e a Rose, que sempre nos acompanham, né? E tantos outros nossos irmãos e irmãs de caminhada, que apreciam o belo, apreciam o bom, que enchem o coração com essas mensagens de luz, que tocam profundamente e alteram, né, a psicosfera. Porque nós emitimos a todo momento energia. E a energia, sendo boa, ela anula os efeitos negativos de muitas vibrações negativas. Um ato de amor cobre a multidão de pecados, nos diz Simão Pedro. E é isso que todos nós podemos fazer mais. Quando nós direcionamos a nossa vontade em apreciar alguma coisa construtiva, um programa belo, um programa que nos traz alguma mensagem de luz, nós mudamos radicalmente por dentro também. Isso vai fazer com que os que estão à nossa volta se sintam melhor também. Por isso que a Levane falou no comecinho, o Cid também, sobre o Evangelho no lar. É uma arma poderosa para a proteção da nossa família, mas também para iluminar os que estão à nossa volta, os nossos bem-amados na parte espiritual. Com certeza. E eu estava aqui refletindo sobre a mensagem, Zeca e Neivane e amigos, posta ali durante o intervalo, né? Do Divaldo Franco. Serenidade e paz. E falamos das crianças, né? E Jesus, né, certa feita disse: vinde a mim as crianças, deixai-as, porque delas é o reino dos céus. Então, e a gente tem que refletir muito sobre isso, de quanto as crianças têm, os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, enfim, as crianças, a nos ensinar a simplicidade, a humildade, a obediência, a sinceridade, o perdão escancarado, porque muitas vezes a gente vê, a Neivane é professora também, a gente vê as crianças se discutem aí por causa da bola e coisa e tal, e choram, um sai pra cá, outro pra lá, 5 minutos depois, estão lá brincando junto, e parece que mais ainda elas se gostam depois do ocorrido, né, do que antes. Então esse perdão, essa serenidade que eles têm, e
nós devemos muito aprender com isso e com elas. Nós, com o passar do tempo, por causa de, como a Neivane muito bem frisou, da nossa ambição, a gente vai fechando, a gente vai enferrujando o nosso coração, a gente vai alimentando a nossa vaidade, o nosso orgulho, a gente se coloca muitas vezes num pedestal, que nós somos mais que os outros, e aqui na terra só é feliz quem é o mais forte. Em vez, Jesus nos provou há tanto tempo que é o contrário. O primeiro tem que ser o último, aquele que serve, aquele que perdoa, o humilde, o simples. E é nesse sentido que nós temos que conduzir o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, nesse caminho da simplicidade, da humildade, que isso nos trará paz, nos trará coerência, simplicidade. Eu acho que se nós buscamos a paz, a felicidade nesse mundo, o tanto que ele pode nos proporcionar é através disso. Do que adianta eu ter milhões de coisas materiais e carregar a dor, o peso, a erosão de uma mágoa, da falta de um perdão? Isso não traz sossego em momento nenhum. Nós não lembramos, traz paz. É verdade, Cida, é bem isso aí. É a simplicidade. Nós procuramos isso porque nós somos espíritos. E o maior exemplo que esteve entre nós, né, o maior modelo que Deus nos deu foi Jesus. Tinha simplicidade maior nesse homem. O que ele nos trouxe? A palavra da singeleza, do amor, da dedicação ao próximo. O Adão Nonato é um senhor de 80 anos ele tem. Fez em agosto do ano passado. Um grande trabalhador na seara do Cristo. E ele diz assim, nós falamos aqui, a Neivane comentou, todos comentamos sobre a dor e o amor, que é uma opção nossa, né? E ele fala assim, nós compreendemos também, antes de falar a frase dele, porque nós aprendemos, e ali está a profundidade dos ensinamentos do Cristo, esses emissários de luz que ao longo dos milênios vão nos trazendo essas informações tão importantes e que nós teimamos em não aceitar. Hoje nós sabemos que as leis de Deus, as leis divinas, não estão escritos em nenhum livro, nem no Alcorão, nem na Bíblia, nada coisa que a gente possa, né, perscrutar através de uma leitura, mas elas estão na nossa consciência. E o Adão Nonato diz assim, prestemos atenção, se não obedecermos à lei espiritual, à lei de Deus, obedeceremos ao homem de branco, que é o médico, ou o homem de preto, que é o juiz. Né? Então até aí o nosso livre-arbítrio está aí. Nós podemos evitar muitas coisas na nossa vida, né? E toda vez que nós nos propomos a trabalhar para o bem, nós também ouvimos que o universo conspira a nosso favor. Então nós começamos a compreender a nossa finalidade no planeta, que não é um passeio, né? Mas nos entretermos através do aprendizado de aprender a amar e não de ser amados. E nós começamos a receber também esse abraço forte dos amigos espirituais para colocarmos em ação o que nós também almejamos, que é a felicidade de todos nós, irmãos de caminhada. E tudo isso que falamos, né, então envolve o livre-arbítrio. A gente tem a liberdade de escolher, mas quem é livre precisa ter responsabilidade. Como assim? Saber escolher. E quando se equivocar, porque não tem como, a gente está ainda numa caminhada, estamos andando ainda, somos bastante imperfeitos, ter dignidade, dizer, não, eu errei, eu quero mudar, me dê uma oportunidade. Porque a nossa cultura nos diz assim, ele é um drogado, não tem mais jeito, ele é um beberrão. Não, todos têm jeito, porque nós somos perfeitos? Não. Lembremos que quando nós estamos apontando um dedo, nós temos um apontando e os outros 4 ficam apontados por nós. Então todos nós temos falhas. Quem somos nós para julgar? Não temos esse direito. Nós temos aqui auxiliar, nós temos aqui amar, não julgar. E é bem importante isso que a Neivane falou, porque certa feita os fariseus disseram para os seguidores de Jesus, né? Vejam o vosso mestre, aquele que dizeis que é vosso mestre, ele janta, come com os pecadores. E Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos não precisam de médico, que precisam de médico os doentes, e para isso eu vim. Para recuperar o que está perdido.
Então é isso aí, são reflexões através dessa passagem, também dessas palavras do Cristo, que nós tomamos dentro de nós e fizemos. Todos nós erramos, né? A nossa vida é cheia de escolhas, né? Temos o tal do livre-arbítrio, muitas vezes a gente escolhe bem, vezes a gente escolhe mal, e com reflexões a gente chega, né, no resultado, se elas foram boas ou ruins, essas decisões. Se foram ruins, o que passou, passou. O que passou, passou. Porque eu não posso voltar lá atrás e fazer de novo. Mas o que eu posso é identificar agora o que eu fiz de errado, me conscientizar disso, verdadeiramente, né? Tem que ser de coração, não adianta só da boca para fora, né? De coração. E tentar mudar, fazer o caminho diferente. A partir de agora eu vou fazer um rumo diferente. Se eu nunca fui de oração, se eu sempre fui de irresponsabilidades, de hoje em diante eu quero mudar, eu quero me libertar de vícios, tantas outras coisas, eu quero dar aquele perdão que eu não di, como a gente falou tanto em perdão, eu quero ser mais dócil, eu quero dominar a minha impaciência, eu vou lutar com isso. A partir desse momento, tenhamos a certeza infinita que eu estou tomando a atitude certa, porque eu estou tentando me melhorar e eu vou conseguir. E a partir daí eu consigo, devagarzinho, de passo em passo, evoluir, que é a nossa luta, é o nosso caminho, é o nosso objetivo aqui nessa existência, como todas que virão e como as que já se passaram. Então essas reflexões de eu também não ficar me culpando, viver num passado, me culpando porque eu fiz isso, aquilo. Não, errei, sei que errei, mas daqui para frente eu vou querer acertar e vou seguir em frente. Mesmo porque a lei de causa e efeito é uma lei divina, né? E nós temos essa oportunidade de nos redimirmos com as leis cósmicas quando nos propomos a trabalhar para o bem. Nós, antes de mais nada, e a compreensão do que nós somos está acontecendo só agora, depois de milhares de anos. Muitos de nós viemos lá de capela, fomos expurgados uma vez, estamos sujeitos a sermos expurgados de novo nessa transformação que o planeta está passando, de provas e expiações para a regeneração. Mas nós nos compreendemos agora como espíritos, criaturas imortais, porque Deus, quando nos fez, nos deu esse grande presente, a imortalidade. Eterno só o Pai. Nós somos criaturas imortais. Então nós nos imaginamos daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, daqui a 1 bilhão de anos. Então nós compreendemos a delicadeza que é a nossa existência, em aproveitar os minutos, os tempos que nós temos aqui para sermos mais úteis. Chico Xavier visitava a todo momento o plano espiritual. E ele sempre dizia que o maior arrependimento do espírito ao retornar à pátria verdadeira, a pátria espiritual, era a consciência do tempo perdido. Então nós temos aqui um conto do Hugo Lapa que fala de alguns espíritos e que hoje nós temos certeza que é baseado em fatos reais. Eu vou falar assim por cima de alguns. Um dos espíritos diz assim: desperdicei minha vida com bebida, a boemia, bares, futebol, churrascos e com falsos amigos. Todos eram meus amigos quando eu estava bem. Bebia e contava muitas piadas nos botecos da vida, mas depois que contraí uma doença, todos se afastaram. No leito de morte, vi que desperdicei minha vida com frivolidades. E depois que cheguei ao plano espiritual, tive uma forte sensação de tempo perdido. Um outro espírito, de mulher, diz assim: desperdicei minha encarnação tentando ajudar meu filho a ser alguém na vida. Eu não percebi que fazia isso porque me sentia carente e sozinha. No fundo, queria que ele ficasse comigo e não desejava sua liberdade e independência. Eu era dependente dele e por isso achava que o estava ajudando, mas só prejudiquei. No meu leito de morte ele nem apareceu. Outro espírito diz assim: sim, eu desperdicei minha vida mergulhando no trabalho e vivi apenas para conquistar bens materiais. Meu objetivo na vida eram os melhores cargos, os melhores salários, ganhar mais e mais dinheiro, status e uma posição de destaque. Vaidade das vaidades, tudo isso era apenas vaidade. Perdi 70 anos da minha vida com bobagens, futilidades e remoendo coisas superficiais. Como gostaria de ter uma outra chance? Ele terá, nós sabemos.
O outro falava assim: aquele líder religioso me enganou. Ele me prometeu um paraíso no céu e eu estou aqui, nesse vale sombrio, amargando todas as consequências de um vazio interior pela total perda de tempo. Gostaria de voltar à vida e mudar de postura, não acreditar cegamente em líderes religiosos, ter fé apenas em Deus, amar e não cultivar dogmas ou verdades prontas e acabadas. Mas pensando bem, no fundo ninguém me enganou. Eu mesmo que me deixei enganar. Era algo muito mais cômodo do que me desenvolver espiritualmente e me tornar uma pessoa melhor, mais humilde e mais amorosa. Outros diziam assim: eu desperdicei minha vida com sexualidade descontrolada. Já eu desperdicei minha vida com intelecto agudo e muito conhecimento teórico, mas sem prática e sem experiência direta. Eu fiz algo muito comum, desperdicei minha vida me julgando sempre superior a outras pessoas. E assim os relatos vão acontecendo. A maioria de nós passamos por tudo isso em outras existências. Estamos acordando agora para essa realidade que é a imortalidade do espírito e do que nós somos, um espírito, agora usando um corpo físico, mas que daqui uns dias, ou talvez, ninguém sabe, hoje, talvez alguns anos, também será decomposto pelo fenômeno da morte. Nós falamos às vezes, e começamos o programa falando de um câncer ocasionado pelo fumo desde cedo, ou pelas bebidas, ou pelas drogas. Nós nunca falamos da morte do câncer, né? Porque ele ocasionou a morte do corpo físico. O câncer morreu junto com o corpo físico, né? Embora tenha as repercussões no corpo espiritual. E nós teremos mais uma existência para depois nos recompormos. Então nós falamos assim: tudo morre. Tudo que nós vimos, que podemos ver com os nossos olhos materiais, desaparecerá do planeta Terra, desaparecerá do universo. A única coisa que fica, como disse o Divaldo na mensagem Serenidade, é o que nós conquistamos de bem, de amor e da paz que nós semeamos. Foi um prazer, então, estar aqui com vocês, né? E a gente tem que agradecer todos esses momentos. Sei que inúmeras pessoas estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês. E falar o seguinte: se queremos ser felizes, se queremos realmente mudar, temos que escutar melhor. Aprendamos a escutar com amor, a julgar com discernimento e escolher quando tivermos certeza: isso é o melhor para mim. Porque é nisso que vai resultar toda a nossa existência terrena. Aprendendo a amar, a perdoar, a não julgar. Que aprendamos, então, essa semana e durante toda a existência, a amar. Muito obrigada. Queria agradecer também a essa oportunidade de estarmos entrando na casa de cada um dos ouvintes. Mandar um abraço também a todos aqueles que o Zeca falou antes, comentou. E a todos os outros que nós não sabemos quantos lares abrem as portas para nós. Queria mandar o meu abraço, o meu sincero agradecimento. Espero que todos tenham compreendido a mensagem que nós intencionamos no dia de hoje. E sempre deixar também uma mensagem assim, segundo a última leitura do Zeca, os nossos irmãos que já faleceram, que desencarnaram, e os seus espíritos nos contam, né, que eles teriam feito tudo diferente aqui, se tivessem a oportunidade de voltar naquela mesma existência. E reforçando essa reflexão, nós sabemos que quando a gente desencarna, quando a gente morre aqui na Terra, nós não levamos nem sequer um fio de cabelo, né? E olha que nós temos tantos, né? Tantos, né? Nem um fio de cabelo a gente não leva. A gente só leva o que fez. A nossa consciência é a que carimba e registra cada etapa de nossas vidas. Então, refletir, ver realmente o que vale a pena, utilizar o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, de uma maneira mais cautelosa, mais pacífica e mais amorosa. Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Eu quero agradecer o Cida, Neivane, e a você, querido ouvinte que nos acompanhou nesse momento. Eu quero encerrar falando de algumas certezas. Que estamos apenas começando, que não podemos parar, que podemos ser interrompidos antes de terminar. Porque você, meu irmão e minha irmã, é diretor e ator do filme da sua vida. Beijo grande, muita paz, muita luz no seu coração, e vocês ficam agora com o programa Rádio Itália,
o melhor programa italiano do Brasil, o nosso Tony Tyson, o Felício Moser, o Elêmaco aqui nas picapes, na parte técnica. Hoje está com um convidado, Sérgio Moreto, vi aqui, nosso amigo de colégio, de escola. Beijo grande para eles. E eu volto ao meio-dia com Buenas, tio, o Gauchão da Trentina. Muita paz, muita luz no seu coração e até lá. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais.